Olá a todos! Certo, vamos mergulhar logo de cabeça nisso aqui. A Banca Funatec tem ganhado um espaço simplesmente enorme e surpreendente nos concursos públicos mais recentes. E olha, para quem busca a tão sonhada aprovação, decodificar o estilo de uma banca organizadora não é só uma dica extra, tá? É uma questão de sobrevivência pura e simples. Então, nesta nossa análise de hoje aqui no estilo de quadro branco, trazendo as nossas cores da identidade visual, o preto, o branco e o vermelho, o foco é destrinchar exatamente como a Funatec funciona. A gente cruzou informações diretas de professores especialistas com análises minuciosas de provas recentes. A nossa missão aqui? Transformar o medo daquela banca desconhecida em uma estratégia clara de vitória. Vamos lá? E para garantir que absolutamente nenhum detalhe passe despercebido, este é o nosso mapa de estudos de hoje. 1. Conhecendo a banca Funatec. 2. O perfil das questões. 3. A famosa armadilha do exceto. 4. Português e informática. 5. Legislação e raciocínio lógico. E 6. A nossa estratégia prática. Ponto 1. Conhecendo a banca Funatec e a sua ascensão nos concursos. Iniciando a nossa jornada, a gente precisa entender que o cenário atual dos concursos está mudando, e essa fundação é uma das grandes protagonistas agora. Historicamente, a Fundação de Apoio Tecnológico, a Funatec, sempre teve uma atuação muito focada em certames municipais de pequeno e médio porte. Eles eram figurinhas carimbadas nos estados do Piauí e do Maranhão. Só que o grande salto aconteceu há pouco tempo. A banca ganhou uma projeção nacional absurda ao assumir aquele concurso gigante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a CSDF. A gente está falando da organização de um certame com mais de 1.000 vagas só para carreiras de agentes, fora os milhares de cadastros e outras vagas autorizadas. Ou seja, a Funatec deixou de ser aquela banquinha regional e entrou com os 2 pés no radar dos grandes concursos do país. Esse é um alerta gigante de que quem estuda para concursos no Brasil inteiro precisa, para ontem, dominar esse perfil. Ponto 2. O perfil das questões. A banca literal. Avançando para o coração da nossa análise, entender como a Funatec elabora as questões é o que vai mudar completamente a sua forma de estudar. E essa comparação na tela ilustra isso perfeitamente. É tipo água e vinho. De um lado, a gente tem bancas como a FGV e o Sebrasp. Todo mundo sabe que elas amam textos longos, muita interpretação, aqueles casos hipotéticos super complexos. Agora, olha para o outro lado, destacado em vermelho, a Funatec. Ela é uma banca estritamente literal. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que é foco total na chamada lei seca, um apelo gigantesco à memorização e enunciados que são curtos, diretos e extremamente objetivos. Aqui não tem historinha para você interpretar, não. O avaliador simplesmente quer saber se você decorou a regra, a lei ou o conceito. É um perfil bem tradicional onde a objetividade dita as regras. Tópico 3. A armadilha do exceto. Bom, ser uma banca direta não significa nem de longe ser inofensiva. A gente entra agora no maior motivo que faz a galera perder pontos bobos nas provas deles. O ponto crucial é esse aqui, a armadilha do exceto. Análises de vários professores mostram que a Funatec tem uma verdadeira paixão por pedir a alternativa incorreta. Em vez de perguntar o que está certo, os enunciados quase sempre terminam com palavras como exceto ou pedem logo de cara a opção incorreta. E como as questões são bem curtinhas, sabe o que acontece? Muita gente lê correndo, bate o olho na primeira alternativa verdadeira, que normalmente é a letra A, e já marca, esquecendo completamente que a banca pediu o oposto. É um truque simples? É, mas é implacável para eliminar quem está desatento ou brigando com o relógio. Mas me conta, fazendo uma pausa rápida aqui, essa nossa análise estratégica tá te ajudando a clarear as ideias de como enfrentar essa organizadora? Porque se isso tudo está sendo útil para você, já faz um favor para a gente. Curta este vídeo e siga o nosso canal. Fazer isso garante que você não vai perder nenhuma dica, nenhuma análise nova e nenhuma resolução de questão sobre a Funatec que a gente postar por aqui. Ter essa preparação constante com a gente é a verdadeira chave do sucesso, viu? 4. Português e informática. O que mais cai? Retomando nosso foco, vamos dar um mergulho agora nas disciplinas específicas, começando por 2 que estão em praticamente qualquer edital. Esse é o nosso mapa da mina. Na coluna da esquerda, em português, você precisa direcionar sua energia para a ortografia oficial, os significados exatos das palavras e a boa e velha concordância. Já na coluna da direita, em informática, a exigência é distinguir perfeitamente o que é hardware do que é software, saber de cor atalhos de navegadores e entender as semelhanças e diferenças entre o pacote Microsoft Office e o LibreOffice. Indo um pouquinho mais fundo no português, as fontes são claras. Eles adoram testar o seu vocabulário. Não se assuste com questões pedindo o significado de palavras como misógino ou escrutínio, porque é bem comum.
E a ortografia é teste implacável. A banca adora colocar palavras que a gente vive falando errado no dia a dia. Por exemplo, escrever beneficente com aquele i sobrando no meio quando o correto é beneficente. Além disso, o novo acordo ortográfico cai muito, especialmente as regras de acentos diferenciais, tipo saber quando usar o verbo por com acento e a preposição por sem acento. Tem que estar na ponta da língua. Já em informática, tem um conceito que parece super básico, mas que derruba candidatos aos montes: a diferença clara entre hardware e software. Hardware é a parte física, aquilo que você pode tocar, tipo a CPU, o HD e o pendrive. Software é a parte lógica, os programas como o Windows, o Excel ou o Linux. E por que isso é importante? Porque a Funatec adora criar listas misturando tudo isso e pedindo para você marcar qual é a tal da, adivinha? A exceção. Eles listam 4 softwares e perguntam qual não é um software. E a resposta vai ser lá a CPU. É bem nesse estilo. 5. Legislação e lógica. A lei seca e os padrões. Chegando no nosso penúltimo bloco, a gente vai ver o comportamento da Funatec em legislação e naquele terror de muita gente, o raciocínio lógico e a matemática. Olha para essa fatia roxa massiva aqui no nosso gráfico. Ela traduz perfeitamente a realidade jurídica dessa banca. É tudo sobre a lei seca. Jurisprudência e doutrina quase não dão as caras. Se você pegar uma prova de pedagogia, por exemplo, os artigos da LDB ou do Estatuto da Criança e do Adolescente são literalmente copiados e colados nas alternativas. E o perigo é que eles trocam só uma palavrinha minúscula para tornar a opção incorreta. O segredo do sucesso aqui? Leitura e releitura incansável do texto da lei puro e simples. Agora, em matemática e raciocínio lógico, o jogo deles é testar a sua calma. Tem muita questão pedindo para descobrir o padrão de crescimento de uma sequência numérica. E se você tentar adivinhar no impulso, vai errar. Análise combinatória e probabilidade básica também são bem frequentes. Mas o maior alerta que a gente traz são as pegadinhas de porcentagem em 2 etapas. Funciona assim: o problema diz que 65% passaram numa primeira fase e que desses, 40% passaram na segunda. O que eles querem é ver se você simplesmente soma as porcentagens e erra, em vez de parar e calcular 40% em cima dos 65%. É matemática básica, de verdade, mas exige que você monte a estrutura bonitinha ali no rascunho. 6. Estratégia e treinamento prático. E assim chegamos à parte mais importante desta nossa análise. Conhecer a teoria e o perfil da banca é maravilhoso, mas é pegar tudo isso e transformar num plano de ação que vai te colocar lá dentro. Vamos para a prática. Com base em absolutamente tudo que a gente dissecou aqui, esse é o plano de 3 passos. Passo 1. Você tem que colocar a leitura exaustiva da lei seca na sua rotina de estudos de todo dia. Passo 2. Lá no dia da prova, bateu o olho na questão, já procura palavras como exceto, incorreto ou não e circula com vontade mesmo na folha, para não esquecer. E o passo 3, que é o mais vital, resolva o maior número possível de questões anteriores da própria Funatec. A banca repete muito o próprio padrão, então treinar com o material deles é o que muda o jogo. E tudo isso se resume a esta frase que a gente trouxe na tela. A teoria ensina o caminho, mostra onde estão as pedras e os atalhos, com certeza. Mas, no fim do dia, é apenas resolver provas reais, que vai condicionar o seu cérebro, controlar o seu tempo de resposta e garantir de fato a aprovação. Tem que colocar a mão na massa. E pensando exatamente nessa necessidade de treinar para valer, a gente traz um recurso sensacional para você. Se você quer provas anteriores da Banca Funatec para treinar e entender na prática todo esse perfil que a gente acabou de estudar, é super simples. É só entrar em contato com a equipe da Foca na Vaga direto pelo WhatsApp. O link está facilinho aqui embaixo na descrição. É literalmente a chance perfeita para você aplicar toda essa teoria na prática hoje mesmo. E para encerrar o nosso quadro branco de hoje, eu deixo essa reflexão final aqui na tela. Diante de uma banca tão literal e tão cheia dessas pequenas armadilhas, como o tal do exceto, qual é o ajuste prático que você vai fazer hoje no seu cronograma para não ser surpreendido de jeito nenhum? A resposta para essa pergunta pode ser, sem exagero, a linha divisória entre quem só se inscreve e quem conquista a vaga. A gente se vê na nossa próxima análise. Bons estudos e até mais!